Salve, Tropa Vasco Resenha! Satisfação enorme trazer o melhor conteúdo de notícias para vocês. Então bora lá sem enrolação. Cenário do Vasco. O Vasco acertou a contratação de um zagueiro jovem. Registrou reforço no bid. Negocia um atacante desejado na Europa. Segura seu artilheiro. Organiza a base. Estuda vendas milionárias e, mesmo sem dinheiro, começa 2026 com algo que não se via há anos: planejamento. Mas no meio de todas essas informações, existe um padrão muito claro. E quando você percebe esse padrão, tudo passa a fazer sentido. Hoje não é só um giro de notícias. Hoje é leitura profunda de cenário. E no final desse vídeo, a visão sobre esse Vasco muda completamente. Alan Saldívia, contratação e perfil. O Vasco da Gama acertou a contratação do zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos, vindo do Colo-Colo. O clube adquiriu os direitos econômicos do atleta e assinou o contrato até dezembro de 2028. Trata-se de uma compra definitiva, não de empréstimo, o que já mostra um movimento pensado no médio prazo. Saldívia é natural de Rivera, no Uruguai. Passou pelas categorias de base do Montevideo City Torque, pelo Defensor e se profissionalizou no Colo-Colo em 2022. No futebol chileno, conquistou o Campeonato Nacional, Copa do Chile e Supercopa, sempre atuando em um ambiente de pressão e cobrança. Análise. O que o Saldívia representa? O ponto central dessa contratação não é o currículo, é o perfil. O Vasco vinha sofrendo com dois extremos na defesa: ou zagueiros muito jovens e ainda crus, ou jogadores experientes demais, com dificuldade de intensidade. Saldívia chega exatamente no meio desse caminho. É um atleta pronto para competir agora, mas que ainda tem margem clara de evolução. Quando ele diz que escolheu o Vasco pela história do clube e pelo projeto de crescimento, isso não pode ser tratado como discurso vazio. Jogador jovem, em momento ascendente de carreira, não escolhe clube desorganizado, mercado, mudança de postura. Essa contratação não acontece de forma isolada. Ela conversa diretamente com a mudança de postura do Vasco no mercado. Nos últimos dias, o clube anunciou Johan Rojas, acertou com Saldívia e segue ativo em busca de reforços pontuais. O que mudou é a lógica. O Vasco não contrata mais para apagar incêndio, contrata para construir elenco. A prioridade deixou de ser oportunidade aleatória e passou a ser encaixe com ideia de jogo, perfil psicológico e entendimento do momento do clube. São jogadores que querem estar aqui, que aceitam o projeto e compreendem o contexto atual. Brenner, negociação e limites. Essa mudança de comportamento fica ainda mais evidente no caso Brenner. O Vasco formalizou proposta pelo atacante da Udinese, um jogador que agrada muito à comissão técnica e é visto como prioridade para o setor ofensivo. A pedida da Udinese gira em torno de 6 milhões de euros, valor que o Vasco já deixou claro que não tem condições de pagar neste momento. Ainda assim, a negociação não morreu. Brenner, desejo do atleta e estratégia. A negociação segue viva porque existe um fator determinante: o desejo do atleta investir a camisa do Vasco. O clube apresentou uma proposta abaixo da pedida, oficializou o interesse e abriu diálogo. A Udinese não conta com o jogador e o Vasco entende que há margem para negociação. O mais importante aqui é a postura. Não há leilão, não há desespero, não há promessa irresponsável. Saber até onde dá para ir também é planejamento. Vegete, contrato e verdade dos fatos. Enquanto negocia fora, o Vasco resolve questões internas importantes. O maior exemplo disso é o caso de Pablo Vegete. O presidente Pedrinho foi categórico ao afirmar que, em nenhum momento, o atacante foi pauta de saída. O contrato anterior de Vegete tinha uma cláusula que previa renovação automática mediante metas. Na renegociação, essa cláusula foi retirada e o clube garantiu o vínculo até dezembro de 2026. Isso é reconhecimento. É respeito ao que o jogador representa. Vegete, narrativa e posicionamento do clube. Se houve alguma proposta do Cerro Porteño, ela foi direcionada diretamente ao atleta, não ao Vasco.
Isso muda completamente a narrativa. O clube deixou claro que Vegetti faz parte do planejamento esportivo para 2026. Se o jogador, por questões financeiras e de idade, eventualmente quiser sair, a situação será discutida de forma respeitosa. O que não existe é a ideia de descarte. O Vasco não está se desfazendo do seu artilheiro. O Vasco está se posicionando. Estrela. Plano de empréstimo. Paralelamente a isso, o clube organiza seus ativos. Guilherme Estrela deve ser emprestado nesta temporada. Não se trata de abandono ou falta de confiança, mas de estratégia. O Vasco entende que o jogador precisa de minutos e sequência para evoluir em um ambiente competitivo. Leandrinho. Propostas e possível venda. Leandrinho tem 2 propostas para sair em definitivo, do Al Sharjah, dos Emirados Árabes, e do Midtjylland, da Dinamarca. Os valores podem chegar a 4 milhões de dólares. O próprio atleta manifestou o desejo de ser negociado, e o clube estuda os detalhes com cautela. Nesse caso, o Vasco trabalha a possibilidade de transformar um ativo esportivo em receita. Zuccarello. Proteção de patrimônio. Outro movimento importante envolve a base. O Vasco ativou a opção de compra de mais 20% dos direitos econômicos de Lucas Zuccarello. Com isso, o clube passa a deter 75% do passe do jogador, que tem contrato renovado até 2028. Zuccarello chegou ao Vasco em 2022, teve números expressivos na base, com 7 gols e 10 assistências em 2024, e já demonstrou potencial no time profissional. É uma decisão silenciosa, mas fundamental para o futuro do clube. JP, retorno e aproveitamento. Na mesma linha está o retorno de JP, volante que estava emprestado ao Avaí. A avaliação interna é de que o empréstimo fez bem ao jogador. Ele voltou mais maduro, mais competitivo e será aproveitado por Fernando Diniz, ao menos no primeiro trimestre da temporada. A tendência é que receba oportunidades no Campeonato Carioca e, gradualmente, seja integrado ao elenco principal no Brasileirão. O cenário geral. Quando todas essas peças são colocadas juntas, o cenário fica claro. A defesa ganha mais entrosamento. O meio-campo passa a ter mais opções e equilíbrio. O ataque segue abastecido, com o Vegetti mantido, jovens sendo preparados e a busca por um nome de peso dentro da realidade financeira. Felipe Coutinho foi uma surpresa positiva, superando expectativas de intensidade e adaptação. Fernando Diniz terá uma pré-temporada completa para trabalhar ideias e ajustes. A diretoria, mesmo sem recursos abundantes, atua de forma alinhada e coerente. Confiança no projeto. Talvez o Vasco ainda não seja rico, talvez ainda não seja favorito a títulos, mas hoje é um clube organizado, com planejamento, leitura de cenário e continuidade. E isso lá no futebol muda absolutamente tudo. Se esse Vasco te passa mais confiança do que nos últimos anos, vale refletir. Porque, pela primeira vez em muito tempo, existe motivo real para acreditar. Galera, temos motivos reais para confiar nesse time. A evolução, planejamento e continuidade. Ingredientes que fazem diferença. Pontos positivos. Defesa. Cuesta e Robert Renan terão mais tempo de entrosamento. Foram cerca de 5 meses juntos. Com pré-temporada e treinos, o sistema tende a crescer. No gol e nas laterais, estamos muito bem servidos. Meio-campo, Barros e Thiago Mendes tiveram apenas 1 mês de trabalho conjunto e já mostraram potencial para ajudar, e muito. Criação. Felipe Coutinho foi uma grata surpresa. Mesmo alternando momentos, superou expectativas em jogos, intensidade e adaptação ao calor do futebol brasileiro. Ataque. Estamos bem abastecidos. Nuno Moreira, Andrés Gomes, Ryan, chegada de Brenner, retorno de Adson, além de GB e o garoto Bruno Lopes. Vegetti foi o artilheiro do Brasil, jogando 21 jogos a menos que o Caio Jorge. Observações importantes. As lesões de Jair e Tietê atrapalharam quando ambos rendiam muito. O retorno do Tietê não veio na mesma rotação. Matheus França treina bem e pode surpreender neste semestre. As chegadas de Johan Rojas, Saldívia e o JP podem somar ao elenco. O principal,
continuidade do trabalho. Fernando Diniz, alinhado com a diretoria, fazendo o ciclo completo desde a pré-temporada, tende a elevar o rendimento. Tudo isso com a criatividade de Admar Lopes. E sem grana. Galera, é hora de abraçar o time. Seremos fortes neste ano, até a chegada do investidor. Vamos, Vasco! Fortalece aí, tropa, porque o Vasco tá me deixando animado em suaves prestações. Vamos que vamos.